É um grande prazer estar aqui nesse evento novamente. Queria parabenizar a diretoria da ABS, em especial o Francisco, pela realização do evento, a Comarte. Não é fácil, é sempre um grande desafio promover um evento para esse número de pessoas, em especial nesse ano, quando a gente está se propondo a fazer um trabalho, criando uma oportunidade para que os senhores possam estar de frente com os principais candidatos à presidência, tendo a oportunidade de fazer perguntas sobre as principais ações que eles pretendem promover, caso eleito, na nova gestão que nós vamos ter aí pelos próximos 4 anos. Então, acho que vale também um cumprimento para a Vector, em especial, que é a nossa assessoria em Brasília e que se mobilizou para conseguir trazer aqui os principais candidatos para estarem aqui com vocês no final do dia. Eu quero começar a apresentação falando rapidamente sobre a ABS. O Francisco já mencionou do número de associados. A ABS está completando, na verdade, agora em setembro próximo, 32 anos. Nós somos já hoje mais de 2.000 empresas, distribuídas por 24 estados da federação. Como vocês podem ver, a grande maioria micro e pequenas empresas, empresas com menos de 4 milhões de reais de faturamento anual. Mas também a gente tem grandes empresas nacionais e multinacionais. O único pré-requisito que a gente tem é que as empresas estejam estabelecidas no país, gerando riqueza no Brasil. Também, em termos de serviços, eu não vou me preocupar em passar por todos eles, mas tem um em especial que eu particularmente me orgulho bastante. Vocês estão recebendo hoje esse encarte, que nós publicamos anualmente desde 2005, com base nos dados de 2004. É o estudo sobre o mercado brasileiro de software, panorama e tendências, que a gente faz baseado numa pesquisa que o Instituto IDC faz em mais de 50 países, se não me engano, são 53 ou 54 países, onde eles escolhem os valores de investimentos nesses países, nas moedas locais, convertem pelo dólar constante em cada moeda, e isso permite que a gente tenha parâmetros de comparabilidade. Eu comentei que eu me orgulho bastante desse estudo, porque quando, na minha primeira gestão na ABS, quando eu assumi em 2004, eu lembro de ter sentado na primeira reunião com o Anselmo e consultei e falei, bom, vamos dar uma olhada nos dados do setor para a gente fazer um planejamento, ver como é que vai crescer e tal. Ele falou, pois não, vou pegar aqui os dados que a gente tem do Observatório Softex, de 98. Tinham 6 anos de atraso. Na época, os dados eram produzidos com bastante tempo. Eu falei, Anselmo, me desculpa, mas não dá para fazer um planejamento com dados de 6 anos defasados, principalmente no nosso setor de tecnologia, que é um setor tão dinâmico, tão pujante, né? E aí a gente acabou procurando vários institutos, conseguimos a aprovação da diretoria para fazer o investimento, e a gente tem esse serviço oferecido para os associados já há bastante tempo, que virou uma referência. O Rubem está aqui do Softex, parou até de fazer o observatório, passou a seguir, é uma referência no Brasil e no mundo, o governo brasileiro usa, os demais setores acabam consultando o nosso material. Os dados que eu vou mostrar aqui para vocês, obviamente, estão nesse material. Quem tiver interesse, ele está em PDF também, a partir de hoje, no nosso portal, abs.org.br. Então, vocês podem baixar o documento também. É bom para mostrar para estrangeiro, quando vem e tal, uma referência, por estar também em inglês. Então, vamos passar rapidamente pelos números. Muitos desses números a gente já publicou, muitos talvez já tenham visto outras apresentações minhas sobre os dados do setor. O que a gente está trazendo hoje são alguns dados novos, então vocês vão ter oportunidade de ver aqui em primeira mão alguns dados que estão sendo mostrados com exclusividade agora. Com base no lançamento, a gente encaminhou esse material que vocês estão recebendo hoje no final da semana para todos os associados e estamos distribuindo hoje para todos vocês. Então, falando em investimentos de TI no mundo, quando a gente fala em investimento em TI, vale lembrar que nós estamos falando de hardware, software e serviços, excluindo as exportações. Por que a gente exclui exportação? Porque a exportação de um país é investimento de outro, então a gente estaria considerando o número em duplicidade. Então, a gente exclui as exportações e esses investimentos no mundo somaram quase 2,07 trilhões de dólares. Aqui estão a lista e o ranking dos 10 maiores países em termos de investimentos em tecnologia da informação.
Os Estados Unidos, de longe, o que mais investe, são mais de 33% do total, seguido aí por China, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Índia e Brasil. O Brasil, até 2 anos atrás, até 2014, na verdade, 3 anos atrás, era o 7º maior em termos de investimento, a gente caiu para 9º e continuamos nessa posição nos últimos 2 anos. Em termos de crescimento, o mundo cresceu ano passado 5,5%, o Brasil cresceu 4,5%. O Brasil crescia até 2014, mais ou menos em média, o dobro que o crescimento médio mundial. De 2, 3 anos para cá, nos 2 últimos anos, a gente havia decrescemos 3,8% em 2015, 3,6% em 2006, e no ano passado, 2017, começamos um movimento de recuperação, crescendo 2,5%. A previsão para 2018 é de um crescimento mundial de 4,3%, e um crescimento no Brasil de 4,1%, ou seja, a gente continua numa toada de crescimento, não nos níveis que a gente gostaria de ver, mas ainda assim, num padrão de crescimento ainda acentuado, comparado a outros países, ou pelo menos acompanhando a média mundial. Olhando o Brasil aí no ranking, dividindo os investimentos no país em termos de hardware, software e serviços, a gente pode observar que os investimentos em hardware ainda prevalecem, são um pouco mais de 51%. Vale destacar que, quando a gente começou o estudo em 2014, os investimentos em hardware representavam mais de 67% do total. Esse número vem caindo, o que mostra o grau de maturidade dos investimentos em tecnologia no país. Quanto mais um país investe em software e em serviços, maior o seu grau de maturidade. Para vocês terem ideia, a média mundial de investimento em hardware, a divisão é mais ou menos 37% em hardware, 63%, 64% em software e serviço. A gente ainda investe menos em software e serviço, menos que a metade, mas com uma tendência forte, a gente já vem percebendo isso ao longo dos anos, dos investimentos em software e serviço ultrapassarem os investimentos em hardware. Aqui um dado novo da pesquisa, que a gente não tinha divulgado ainda, a distribuição regional. Eu não vou passar aqui pelos números, né, mas só para vocês terem ideia, a gente tem a quebra por região, por tipo de investimento. O que eu gosto sempre de mostrar, é um slide que eu gosto bastante, é de mostrar a evolução ou a distribuição dos investimentos no país. Então, se vocês repararem no período de 5 anos, de 2012 a 2017, que a gente pode observar é uma melhor distribuição, regiões mais remotas com um aumento nos seus investimentos, ou na participação nos investimentos regionais, a região sudeste, por exemplo, diminuindo em termos de participação, o que não quer dizer que a gente não esteja crescendo os investimentos na região sudeste, mas eles estão crescendo num ritmo menor, consequentemente, perdendo participação no total. Falando agora especificamente da parte de software e serviços, esse slide também é um slide novo, é uma quebra nova que a gente está mostrando, que não tinha sido divulgada ainda. Na parte de software, a divisão do que é software desenvolvido no país, software que a gente usa aqui vindo do exterior, a parte de exportações e o mesmo também na parte de serviço, o quanto a gente tem de serviços desenvolvidos no país e o software e os serviços são contratados e preparados para o exterior. Não vou ficar aqui me atendo nos detalhes, vocês têm todos os números no material que vocês receberam. Mais uma informação nova, a quantidade de empresas que a gente tem, que a gente identificou no país no estudo. No ano retrasado eram 15.700 empresas, mais ou menos, agora são 17.000. Se a gente olhar nas empresas que estão focadas especificamente no desenvolvimento de software, que dá mais ou menos 30% delas, desse total de 17.000, vocês vão reparar que a gente tem a mesma distribuição que a gente observa nos associados da ABS, ou seja, a grande maioria são micro e pequenas empresas, ou seja, os nossos associados refletem muito o que a gente vê no mercado. A grande maioria das empresas no Brasil ainda são micro e pequenas empresas, por isso a importância que a gente tem que ter
então um olhar especial para esse perfil de empresas, quando a gente olha para a regulamentação, quando a gente olha para a parte de fomento, de inovação, atenção especial que a gente tem que ter, pensando nesse perfil de empresas que a gente identifica no Brasil. Em termos aqui também de segmentação, quem são os setores que mais investem em software, especificamente no Brasil? O setor de finanças aí é o primeiro, seguido por serviços e telecom, depois a parte de indústria, varejo, setor público, a parte de óleo e gás, agrobusiness e outros. Também aqui no canto vocês têm, além da participação, vocês têm os crescimentos de cada um deles. Olhando para a América Latina investiu no ano passado, ano de 2017, pouco mais de 97 bilhões de dólares. O Brasil continua sendo o grande líder em termos de investimentos na região, com 38 bilhões de dólares. Esse investimento faz com que o Brasil represente um pouco mais de 39% do investimento total na região, seguido aí pelo México, com 20 bilhões, e a novidade aqui é a Argentina, que retomou a terceira posição da Colômbia. A Argentina sempre foi terceiro, perdeu nos últimos anos, por motivos óbvios, a posição, e recuperou no ano passado, embora ainda esteja bastante próximo. Mas aqui dá uma ideia da gente poder perceber que o Brasil é um país expoente nessa região. Não dá para pensar em América Latina e não considerar o Brasil. Um outro dado relevante aqui com relação à região é que o Brasil, quando a gente começou o estudo em 2014, o Brasil representava 36% dos investimentos totais na região. Chegamos a 49, quase 48,6% em 2014, e o ano retrasado tínhamos representado 36%, voltamos a representar um pouco mais de 39%. Não importa o percentual, é notória a importância do Brasil na região e o quão ele deve ser considerado, caso você esteja considerando investimentos na América Latina. Falando um pouco sobre os investimentos em TIC agora, a gente aqui considera não só os investimentos em hardware, software e serviços, mas também os investimentos em telecom. Os investimentos mundiais somaram 3,55 trilhões de dólares. O Brasil, com 105 bilhões de dólares de investimentos, ficou na sexta posição. O Brasil já foi quinto em investimentos em TIC, recuperou a sexta posição da França, mas a gente ainda está muito perto, né? Se vocês repararem aqui, a gente ainda está muito próximo em termos de resultados, 102 contra 105, nada impede que a França retome a posição. Então, é importante que o Brasil consiga se destacar, consiga ter uma posição econômica favorável, onde o câmbio não nos prejudique tanto, e que o país continue investindo bastante para que a gente possa retomar, e quem sabe, um dia, a quinta posição da Alemanha. Queria falar agora um pouco sobre as tendências, que também é uma novidade que a gente está divulgando, é uma parte nova do estudo. Queria começar com um vídeo aqui, para acordar um pouco vocês, antes de eu passar pelos resultados específicos do estudo. Vamos ver se vai funcionar.
musiquinha aí de Missão Intergaláctica dá uma sensação de futuro, né? E essas perguntas do final também, quem conseguiu ler, que elas passam muito rápido, são também bastante desafiadoras. Mas eu quis mostrar para vocês, rapidamente, esse vídeo de um outro instituto, para mostrar que, na verdade, não importa o instituto que a gente olhe, não importa quem a gente consulte, as tendências que a gente vai ver nos próximos anos são as mesmas. O IDC continua se focando muito na terceira plataforma, como vocês podem... Opa, desculpa. Acabei passando aqui. Como vocês podem ver, aqui a terceira plataforma, baseada nos 4 pilares, que é a parte de cloud, a parte de big data, a parte de social media e mobilidade. Esses 4 pilares passam a contar agora com aceleradores de inovação, que também não tem nenhuma novidade, a parte de segurança, a parte de serviços cognitivos, inteligência artificial, internet das coisas. São aceleradores que vão trazer uma evolução tecnológica mais rápida, né? Eu costumo dizer que a evolução tecnológica que a gente vai ver nos próximos 3, 5 anos é muito maior do que a gente tenha visto, talvez, nos últimos 30 anos. O Francisco falava agora há pouco da preocupação de como isso vai impactar nas nossas vidas. A gente vai ver dessas tecnologias muito próximas do nosso dia a dia, na área de educação, na área de saúde, no nosso dia a dia dentro de casa, na mobilidade urbana. Então, é uma evolução que vocês vão sentir, não é... Costumo dizer, às vezes a gente ia em cliente, até poucos anos atrás, falar de tecnologias que a gente ia ter daqui 2, 3, 5 anos. Hoje, quando a gente vai a cliente, a gente vai para mostrar o que já está funcionando, que rapidamente, que a gente chama de quick wins, a gente rapidamente consegue botar no ar, mostrar como é que faz, o que você consegue ter de benefício e começa a ter resultado, coisa que a gente não via no passado. E isso a gente vai ver com cada vez mais frequência. Então, eu acho que para a gente que está na área de tecnologia, isso é uma motivação adicional, uma oportunidade que todas as empresas, os senhores que estão aqui presentes, têm de analisar as áreas de atuação onde vocês estão, procurar identificar dentro dessas novas tecnologias o que vocês podem conseguir atender melhor a necessidade dos seus clientes, identificar oportunidades que possam dirigir os negócios dos seus clientes, porque hoje nós temos muita oportunidade. E eu vou falar depois um pouco de Brasil também, a minha visão de Brasil. Então, acho que nós temos um grande momento na frente, uma oportunidade enorme aí pela frente para poder se agarrar. Falar um pouco dos 4 pilares, se a gente olhar aqui a parte de cloud computing, tanto faz olhar a parte de infraestrutura, a parte de plataforma, a parte de software como serviço, todas elas cresceram muito nos últimos anos e tendem a crescer muito fortemente, vocês estão vendo aí pelos números aí nos próximos 3, 4 anos. Olhando também a parte de Big Data e Analytics também, cresceu tanto na parte de plataforma quanto na parte de aplicação e vai crescer também a números superiores ao crescimento médio do mercado. Olhando aí também a internet das coisas, não preciso nem falar, a parte de hardware, serviços, a parte de software, todas vêm crescendo ano a ano, vêm se estabilizando, e a gente vai ver software em todo tipo de equipamento, em todo tipo de device. Tem um diretor, colega nosso lá, que fala que a gente vai ter software até na cabeça de prego e parafuso, para ver quando ele está mais frouxo, ou está mais solto, ou está para se desprender. Então, realmente, quem está no mercado de software está no lugar certo, está com a oportunidade certa na mão. Então, aqui também, passando rapidamente, tem um problema de fonte aqui, mas falar sobre smartphones e tablets, que é uma tendência, principalmente para o uso corporativo. Parte de IoT a gente já comentou, com um crescimento grande no mercado no Brasil. A parte de Big Data também se destacando, crescendo, tendo um amadurecimento e sendo utilizada para tomada de decisões. A parte de segurança volta para o radar dos CIOs, né, com a parte de internet das coisas. Toda essa evolução tecnológica obrigatoriamente traz a segurança como uma preocupação adicional. Parte de serviços cognitivos, inteligência artificial, a gente vai ver uma evolução muito rápida, eu acho que é daqui que saem muitos casos de sucesso. A parte de saúde, importante, a segunda que mais deve crescer com a parte de inteligência artificial, seguido aí
seguindo o primeiro setor, que é o setor de finanças, que investe bastante. A parte de cloud pública, a cloud que foi já no passado uma preocupação, uma dúvida se as empresas iriam adotar cloud ou não. Hoje não se discute mais isso, hoje se discute quando a gente vai adotar. E a cloud híbrida também passa a ser uma opção, né, para quem tem problema de governança e prefere manter parte dos seus ativos em cloud privada, começa a usar esse conceito de cloud híbrida ou multi-cloud. Então, essas são as tendências que aparecem no estudo, que vocês têm a oportunidade de ver aí no encarte, no material que a gente distribuiu com mais detalhes. A expectativa é que esse ano a gente tenha uma retomada dos projetos, a gente tem visto isso, apesar da economia não ter avançado nos níveis que a gente gostaria, mas a gente tem sentido uma retomada dos investimentos na área de tecnologia. A previsão, como eu falei para vocês, do crescimento de TI para esse ano no Brasil é de 4,1%. Na parte de TIC, a previsão é um pouco mais modesta, 1,5%, porque a parte de telecom deve permanecer estável, com crescimento muito baixo. Com isso, a parte de TIC deve crescer menos do que a parte de TI. Então, a parte do estudo era essa. Eu tenho alguns slides aqui que não fazem parte do estudo, mas que eu acho pertinente mostrar para vocês. Falar rapidamente um pouco do cenário do Brasil. Essa parte do estudo eu geralmente costumo mostrar em apresentações que eu faço para executivos do exterior, né? O Brasil está com uma moral bastante baixa no exterior, por conta dos diversos acontecimentos que a gente tem tido aí nos últimos anos, não só em termos de queda no PIB, né, mas também problema de corrupção e a imagem que se faz do Brasil lá fora. Esse slide não está atualizado, ele é com os dados aqui são do IDC, mas do IBGE, desculpa, com previsão do Bacen. Essa previsão já caiu, né, a previsão para 2018 já está abaixo de 2%, para 2019 abaixo de 2,5%. Mas, independente do número aqui, o que eu acho que a gente tem que mostrar é a retomada que a gente está tendo. Vocês podem me chamar de muito otimista, Francisco, eu, diferente de você, pelo menos nessa parte da economia, eu estou mais otimista. Eu acho que, de novo, o Brasil tem uma janela de oportunidade aqui, né? Olhando o lado econômico, que possa, por mais estranho que possa parecer, né? O Brasil hoje tem uma inflação num patamar como a gente nunca viu, sem absolutamente nenhuma tendência de aumento, né? Ninguém prevê para os próximos 3, 4 anos aumento das taxas de inflação. A gente equacionou o nosso problema de dívida externa. O Brasil hoje tem um saldo positivo na balança comercial e tem mais de 380 bilhões de dólares em reservas. Hoje a gente está vendo a menor taxa de juros que a gente já viu na história, nos dados históricos, né? Nós estamos com 6,5%, talvez pudesse ser menos, não sei, mas também com a inflação sob controle, sem nenhuma tendência de aumento. O nosso grande problema está na dívida pública, né? Nós temos que resolver os gastos públicos, que agora nós vamos ter a oportunidade hoje, no final do dia, falar com os candidatos para ver quais são as propostas que eles têm para resolver esse problema. Mas, de novo, a gente tem essa oportunidade de ver o Brasil com um cenário, com os principais indicadores macro da economia. Não estou esquecendo da taxa de desemprego elevada, mais de 13 milhões de desempregados, mas, olhando os números macro, a gente tem fatores para comemorar. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de promover mudanças, porque uma base bastante importante, bastante significativa da economia está estruturada. Foram vitórias que o brasileiro conseguiu conquistar ao longo de anos. Então, acho que a gente tem uma oportunidade, sim, pela frente. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento econômico que a gente tem a oportunidade de escolher um novo presidente, escolher novos membros do Congresso, mostrar a nossa vontade, para que a gente possa reverter esse quadro e fazer com que o Brasil realmente possa ser o país que a gente sempre sonhou para os nossos filhos. Eu gosto sempre de mostrar, eu procuro sempre olhar esses estudos de tendência, tem vários, esse é da PwC, é um estudo que eles publicam a cada 2 anos, geralmente em fevereiro. Esse é de 2017, vai ter uma atualização agora em fevereiro de 2019. Mas tem outros também, tem um importante que eu já usei bastante, da The Economist. A The Economist, a revista inglesa, tem uma unidade de inteligência, eles publicam um estudo parecido com esse. Eu nem sempre comungo de todos os dados que estão aqui, mas aqui o importante que eu gosto de mostrar
é que o Brasil vai estar, em 2050, entre as 10 maiores potências. Não sei se vai estar em quinto, se vai estar em sétimo, nono, 10º lugar. Não importa muito o lugar, mas o que importa é que o Brasil vai estar entre os 10 maiores, né? Não sei qual é o critério que eles usam exatamente, eu tenho o estudo, quem tiver interesse eu posso mandar. Não concordo muito com a China, já em 2016 está na primeira posição à frente dos Estados Unidos, mas eles têm um mix de PIB com outras variáveis, o que coloca a China já desde 2016 como a maior potência do mundo. A expectativa é que a China chegue aqui em 2050 com 108 trilhões de dólares de PIB, a Índia com 98, os Estados Unidos com 89 trilhões, a Indonésia, que eu também jamais podia imaginar que ia estar entre as 5 maiores potências do mundo, com 49 trilhões, e o Brasil, acho que é 48, 47 trilhões em 2050. Mas os números aqui não importam muito, mas é mais a previsão de que o Brasil vai estar entre as maiores potências do mundo em 2050, o que me leva a crer que é muito difícil a gente cair para a posição de número 30, 40 e depois voltar para a quinta, né? Então, independente do governo que a gente venha eleger, a previsão é que o Brasil vai estar sempre entre as maiores potências do mundo. A gente está numa área onde a gente tem uma grande oportunidade de crescimento, a área de tecnologia permeia todos os outros setores da economia. Então, a gente tem uma grande oportunidade de hoje, durante esse evento, discutir uma série de fatores que inibem esse crescimento, que estão atrapalhando o nosso crescimento. A gente tem vários painéis tratando de diferentes temas que vão dar a oportunidade dos senhores participarem, inclusive, e ouvirem dos principais especialistas em cada uma dessas áreas. Como é que a gente pode fazer para garantir que o Brasil possa ter essa posição de liderança e de sucesso que a gente tem como previsão aí pela frente, tá bom? Bom, eu estou quase encerrando meu tempo aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês, o tempo de vocês aí por terem ouvido a apresentação. Espero que vocês gostem do evento, que aproveitem. Fiquem até o final, a gente tem bastante coisa interessante e, no final, nós temos o debate com os presidenciáveis no final do dia. Obrigado pela atenção, gente. Bom dia a todos.